Olá, vamos continuar a leitura do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Eu me chamo Marcelo e sou membro da Associação Cultural Akinati. Estamos no capítulo 6, a figura bíblica desta perfeita devoção, Rebeca e Jacó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De todas as verdades que acabo de descrever em relação à Santíssima Virgem, o Espírito Santo nos apresenta a Sagrada Escritura, uma figura admirável da história de Jacó, na qual recebeu a bênção de Isaac, graças e solicitudes e empenho de sua mãe Rebeca. E tal que conta o Espírito Santo, em seguida juntarei a explicação. Artigo 1, Rebeca e Jacó, a história de Jacó. Esaú, dará a Jacó seu direito de primogenitura. Anos depois, Rebeca, mãe dos dois irmãos, assegurou a Jacó que ela amava ternamente as vantagens daquele privilégio, empregando para isso uma astúcia santa e cheia de mistério, pois Isaac, sentindo-se extremamente velho, quis antes de morrer abençoar seus filhos e, chamando Esaú, o preferido, ordenou-lhe que fosse caçar algo para ele comer. Depois o abençoaria. Rebeca prontamente pôs Jacó ao corrente do que se passava e disse-lhe que fosse buscar 2 cabritos no rebanho. Assim que ele lhe o trouxe, ela os preparou de modo que Isaac mais gostava. Em seguida, com as vestes de Esaú, que ela guardava, vestiu Jacó e com pele de cabritos envolveu o pescoço e as mãos, a fim de que Isaac, que não podia ver, acreditasse, tateando as mãos, que fosse Esaú. Embora ouvindo a voz de Jacó, Isaac, com efeito, ficou surpreso ao ouvir a voz que ele reconhecia como de Jacó. Mas fazendo-o aproximar-se e tateando os pelos que cobriam as mãos do filho, murmurou: Em verdade, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E convencido comeu, em seguida, ao beijar Jacó, sentiu a fragrância das roupas de Esaú, e acabou por dispensar-lhes as dúvidas. Abençoou-o, então despojou-lhe o orvalho do céu e a fecundidade da terra, estabelecendo o Senhor de todos os seus irmãos. E terminou a bênção com estas palavras: aquele que te amaldiçoar, seja amaldiçoado, e aquele que te abençoar, seja acumulado de bênção. Apenas Isaque acabará de falar, entrou Esaú, trazendo um guisado da caça que abaterá, e apresentou ao pai, pedindo-lhe que comesse e em seguida o abençoasse. O santo patriarca ficou extremamente surpreendido ao ficar ciente do engano, mas longe de retratar o que fizerá, confirmou-o, pois reconhecia no fato, evidentemente, o dedo de Deus. Então Esaú, como observava a Sagrada Escritura, gritou com grande clamor, acusando em altas vozes o embuste de seu irmão. Perguntou ao pai se ele não tinha outra bênção. Neste ponto, notam os santos padres. Ele era a imagem do que
facilmente conciliam Deus com o mundo, que querendo gozar ao mesmo tempo as consolações do céu e os da terra. Isaque, comovido pelos gritos de Esaú, abençoou. Enfim, mas a bênção que lhe deu foi uma bênção terrena, sujeitando-o ao irmão. Por isso Esaú, concebido um ódio tão profundo contra Jacó, que para matá-lo só esperava a morte do pai. E Jacó não teria podido evitar a morte se sua extremosa mãe Rebeca não a protegesse com sua habilidade, dons e conselhos que lhe deu o que ele seguiu. Interpretação da história de Jacó. Antes de explicar esta história tão bela, preciso notar que, conforme todos os santos padres e intérpretes da Sagrada Escritura, Jacó é a figura de Jesus Cristo, e pois desprendido, enquanto Esaú é a figura dos réprobos. Basta apenas examinar a atitude de um dos outros para verificá-lo. Esaú, figura dos réprobos. Primeiro, Esaú, o mais velho, era o mais forte e robusto, de corpo destro e habilidoso, no manjeio do arco e na arte da caça. Quase não parava em casa e, confiante em sua força e destreza, só trabalhava fora, ao ar livre. Terceiro, pouco se incomodava em agradar sua mãe, Rebeca, e nada fazia por ela. Quarto, era guloso e gostava tanto de satisfazer o paladar que chegou a vender seu direito da primogenitura para pratos de lentilha. Quinto, estava como Caim, cheio de inveja de seu irmão Jacó, e o perseguia sem tréguas. Eis a conduta dos réprobos todos os dias. Fiam-se em sua força e indústria nos negócios temporais. São mais fortes, mais hábeis, esclarecidos para as coisas da terra, mas extremamente fracos e ignorantes para as coisas do céu. Por isso, não se demoram ou se demoram muito pouco em sua própria casa. Quem dizer no seu interior que é a casa interior é a essencial dada por Deus, e cada homem para ir morar conforme seu exemplo, pois Deus mora sempre em sua casa. Os réprobos não amam o retiro, nem a espiritualidade, nem a devoção interior, e chamam de espíritos acanhados, corolas e selvagens aqueles que são espirituais e retirados do mundo, e quem trabalham mais no interior do que fora. Os réprobos não se preocupam de modo algum com a devoção à Santíssima Virgem, a mãe dos predestinados. É verdade que não odeiam formalmente, fazem-lhe às vezes um elogio, dizem que a amam, praticam até alguma devoção em sua honra, mas de resto não suportariam vê-la amada eternamente, porque não têm para ela as ternuras de Jacó. Acham motivo de censura nas práticas de devoção e que entregam os bons filhos e servos da Virgem Santíssima para obter sua afeição, na certeza de que esta devoção lhe é necessária à salvação, e acham mais que, desde que não odeiam formalmente a Santíssima Virgem e que não desprezam abertamente sua devoção, isso é o bastante, já ganharam boas graças da Santíssima Virgem e são seus servos, ou recitarem e resmungarem algumas orações de sua honra, sem a menor ternura por ela, nem emenda por ela. Esses réprobos vendem seu direito de primogenitura, isto é, os gozos do paraíso, por um prato de lentilhas, os prazeres da terra,
riem, bebem, comem, desejam, se jogam, dançam, etc., sem a mínima preocupação. Como Esaú de se tornarem dignos da bênção do Pai Celeste. Em três palavras, eles só pensam na terra, só amam a terra, só falam e agem pela terra e pelos prazeres terrenos, vendo por um instante de prazer, por uma vã fumaça de honra e um pedaço de matéria amarela ou branca, a graça bastismal, sua veste de inocência, sua celestial herança. Os réprobos, finalmente, em segredo ou às claras, odeiam e perseguem diretamente os predestinados, prejudicam-nos quanto podem, desprezam-nos, roubam-nos, enganam-nos, empobrecem-nos, expulsam-nos, reduzem-nos a pó, enquanto eles mesmos fazem fortuna, gozam seus prazeres, vivem em situação de esplendida, enriquecem, engrandecem e levam vida folgada. Concluímos a leitura de hoje. Amanhã procuraremos ler a parte em que fala sobre Jacó, a figura predestinada, dos predestinados. Fiquem com Deus e com o amor de Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.